livro de Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo número 3, e versículo de número 18, encerrando sobre a conferência da família. O versículo de número 18 diz assim: vós mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, marido, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 18 em diante. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não segundo só na aparência, mas como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Continue com esse texto aberto. Queridos, conferência da família, a gente vai falar um pouquinho sobre família. Observe que esse texto aqui, de Epístola de Paulo aos Colossenses, é idêntico ao texto de Paulo também à igreja de Éfeso, no capítulo de número 5, e versículo de número 22, e o capítulo de número 6. Até os termos que Paulo usou são semelhantes. Ele traz aqui uma consciência do que é família. E quando a gente pensa em família, a gente tem que pensar em direitos, mas também em deveres como membro da família. Porque tem muita gente só cobrando. Mas como é que eu posso fazer para que a minha família viva o projeto e o plano de Deus? Mas antes da gente identificar esses deveres, a gente gostaria de fazer aqui referência a alguns tipos de família que são definidas pelo nosso Código Civil e pelas ações jurisprudencial. Nós temos a família matrimonial, que é exatamente a família constituída através do casamento civil. Então, a partir do casamento se constitui uma família. Nós temos a família informal, que são exatamente aqueles casais que vivem há muitos anos, mas não são casados. Alguém diz assim, não são casados no papel, ou seja, não houve uma celebração, não houve um matrimônio celebrado. Apesar de não estarem casados e não terem a certidão de casamento, mas é uma família. E o Código Civil chama de família informal, que é a conhecida união estável. Nós temos também, irmãos, escute, a família monoparental, que são exatamente a família onde só tem um pai ou uma mãe, e tem os filhos que são cuidados por esta mãe ou por este pai, e que ele, pelas circunstâncias, são obrigados a fazer o papel dos dois, de mãe e de pai, ao mesmo instante. Essa família é chamada de monoparental. Nós temos a família anaparental, ou seja, é uma família sem pais. Você já conhece alguma família em que não tem a mãe? Às vezes a mãe morre, o pai morre, e às vezes fica 2, 4 filhos, homem e mulher, morando numa mesma casa, mas eles convivem em família. Para o nosso Código Civil é uma família, apesar de não ter um pai, não ter uma mãe, mas é uma família, é a convivência só entre irmãos, mesmo sem a figura do pai e sem uma figura de uma mãe. Nós temos a chamada família reconstituída. O que é uma família reconstituída? São famílias compostas por pais separados, não é? Um pai se separou de alguém, não é? E uma mulher se separou de alguém, aí esses dois separados, eles resolvem se casarem, e eles vão para essa relação juntamente com os seus filhos do primeiro casamento. Eles chamam essa família de uma família reconstituída. E tem também, irmãos,
a família unipessoal, que é a família onde só vive uma só pessoa. A sociedade hoje, organizada através das leis, ela reconhece a família formada somente por uma pessoa. Inclusive, essa moda tem se tornado hoje um fator social que tem incomodado os psicólogos, porque há um comportamento que eles estão estudando, é um novo comportamento na sociedade. As pessoas estão cada vez mais querendo viver isoladas. Pais, ou seja, filhos deixam a casa dos pais cedo, sem ser para o matrimônio, aí vão para um apartamento, alugam uma casa, porque a moda agora é viver isolado, é viver só. Ou seja, é constituir uma relação isolada. E isso tem crescido e tem preocupado a sociedade. E muitos psicólogos têm procurado entender que comportamento é esse. Se naturalmente o homem precisa viver em comunidade, precisa se relacionar, precisa do carinho do outro, precisa da mutualidade, precisa da reciprocidade. E por que é que está acontecendo esse comportamento das pessoas quererem viver cada vez mais isolada? Eu ouvi algumas mães se queixando de filhos que resolveram deixar a casa, porque eles se incomodaram com a presença dos pais, se revoltaram com a presença dos pais, e eles resolveram morar só. Eu não quero mais morar com pai, não quero mais morar com mãe, eu quero viver só. Esse comportamento não é um comportamento normal, mas é um fator, é algo real, é algo que está acontecendo. E as leis, elas sempre acompanham a normatizar as novas realidades sociais. E isso também é uma outra preocupação, sabe por quê? Porque isso já está levando a um novo tipo de comportamento. É o comportamento da não necessidade matrimonial. Muitos jovens dizem assim: olha, não há necessidade de casar, é só ficar hoje com A, amanhã com B, amanhã com C. Eu satisfaço as minhas relações sexuais sem precisar constituir uma família, ainda que formal ou informal. Eu quero viver só, e eu quero me relacionar com alguém só para um momento sentimental e sexual, isso pervertendo o projeto de Deus para a família. E não é um entendimento normal, natural, apesar da sociedade ter por natural. Ou seja, irmãos, as mudanças sociais chegam, bate a porta, as leis têm que acobertar essas mudanças sociais, e isso tira cada vez mais e afasta cada vez mais a família dos projetos, dos propósitos de Deus. E nós não podemos olhar para essas coisas de forma muito normal e natural. E é por isso que a igreja precisa investir na família, acreditar na família, no projeto de Deus, e acreditar que o Senhor é quem sustenta a família. Quem pode dar um glória a Deus bem forte nesta hora, irmãos? Isso é muito importante. E aí, irmãos, diante de todas essas famílias, eu queria dizer que o mais importante não é o formato, nem um tipo de família, é como vive as famílias. Às vezes alguém diz assim: a minha família é melhor do que a sua, porque eu sou casado no papel com fulano, e vocês vivem amigados. Você já ouviu alguém dizer isso? Mas o que é que adianta viver casado no papel e viver brigando todo dia? Alguém diz assim: não, eu estou casado no papel e vocês vivem há 20 anos só numa união estável, não há formalidade, não há um matrimônio legalizado. O que é que adianta família constituída em papel, se não são constituídas em respeito, não são constituídas em mutualidade, não são constituídas no amor? Porque o que legitima uma família não é o papel pouco importa. O que legitima a família ser equilibrada é ter a presença de Jesus lá, é ter alegria, é ter a presença do amor, é Jesus presente na casa. Isso é que legitima uma família equilibrada. Papel é só papel. Quantos estão vivendo, irmãos, acobertados por papéis? Olha aqui para mim. E vivem uma vida desgraçada, uma vida ruim, uma família que não procura vivenciar os projetos de Deus. Por quê? Porque, irmãos, ser família é viver o plano de Deus. Ser família é viver os propósitos de Deus.
E viver os propósitos de Deus é viver os princípios de Deus. Olha aqui para mim, eu sempre digo, Deus é um Deus de princípios. E a única forma de nós sermos felizes, bem-aventurados em tudo, inclusive na família, é viver os princípios de Deus. E eu gostaria de, nesse texto, eu extrair alguns princípios que vai fazer a sua família ser feliz. Se você levar a sua família para a terapia do amor em tal igreja, se você levar a sua família para a campanha das 12 rosas, se você fizer uma campanha, na campanha das 7 voltas, se você fizer uma campanha das 7 brasas pela família, nada disso vai resolver. Se você e sua família não resolver viver os princípios que Deus estabeleceu. Não são mágica trazer alegria para a família, não são campanhas que vão trazer o equilíbrio e a felicidade para a sua família, mas é a disposição de que cada um compreenda o que a palavra nos diz, para que a nossa família seja próspera, para que a nossa casa seja abençoada, e para que a nossa família viva a plenitude de Deus. A palavra-chave é princípios. A palavra-chave é viver os princípios de Deus. As pessoas até querem ir para o monte, até querem fazer campanhas, querem fazer terapias, mas não querem viver princípios. Porque princípio, ele traz renúncia, meus irmãos. E o primeiro princípio que a gente encontra aqui, irmãos, é o princípio do reconhecimento. Diga comigo, o princípio do reconhecimento. Diga mais forte, o princípio do reconhecimento. Eu nunca vou viver bem em família se eu não reconhecer papéis. Se eu não reconhecer qual é o papel do esposo, qual é o papel do pai. Se eu não reconhecer qual é o papel do chefe de casa. A palavra de Deus diz que Paulo, ele diz assim, as mulheres sejam sujeitas. Aí a gente vai encontrar lá no texto de Paulo também aos Efésios, e diz assim, as mulheres sejam submissas. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande com os novos movimentos feministas. E o que é que o movimento feminista diz? Direitos de igualdade nas funções familiares. O fato da mulher reconhecer o papel do homem como sacerdote, como aquele líder da família, não significa perder a igualdade em relação aos direitos iguais perante a lei. Não significa a mulher se sentir uma carne humana inferior. Reconhecer é reconhecer papéis. Inclusive o apóstolo Paulo, ele diz em outro princípio que nós devemos sermos sujeitos uns aos outros. Mas o problema, irmãos, é que muitas vezes há mulheres que deixam de ouvir a palavra, deixam de ouvir a doutrinação da igreja, e vai aí pelos novos modismos, pelas influências digitais, que levam as mulheres a acharem que nós temos que fortificar o movimento do feminismo, porque a mulher tem que quebrar braço com o homem. E não é esse o princípio que a palavra de Deus ensina. A mulher tem que reconhecer que o homem tem uma responsabilidade que Deus lhe concedeu em relação à família. Quem está entendendo diz amém, meus irmãos? Quem está entendendo diz amém, meus irmãos? Muitas brigas em casais, muitas separações, muita confusão na casa, sabe o que é? A falta de reconhecimento dos papéis. Amém, meus irmãos? A mulher pode até estar vendo algo muito mais profundo do que o homem. A mulher pode até ser mais reflexiva do que o homem, mas ela tem que compartilhar com ele, ela tem que respeitar o primeiro passo que ele tem que dar. Tanto que a Bíblia diz, irmãos, que a mulher, quando é crente e o marido não é crente, ela santifica o marido através das orações dela. Ela não pode bater com ele. Por quê? Porque há um princípio que Deus estabeleceu. E os movimentos filosóficos, ideológicos que surgem, vêm para perverter esses princípios.
E nós não podemos entender uma família aonde as funções e aonde os princípios são pervertidos. E é por isso que nós vemos uma sociedade onde muitas famílias estão doentes, porque estão se afastando dos princípios da palavra de Deus. Mas neste encerramento de conferência, eu quero trazer uma palavra profética de Deus para você. Este ano vai ter mudança na tua casa. Deus vai restaurar a tua família. Quem pode dar um glória a Deus bem forte nesta hora? Então, irmãos, o princípio do reconhecimento. Amém, meus irmãos? A gente tem que reconhecer papéis. A gente tem que reconhecer as funções no lar. Eu vou correr aqui, irmãos. Há uma outra coisa, irmãos, que é importante. É quando nós observamos aqui, olha, como nós olhamos para Jesus na relação da Trindade, a gente vê ali o pai honrando o filho honrando o pai. Então a mulher deve honrar o esposo, submeter-se ao esposo, respeitar o esposo. Um dia desse aí eu vi uma irmã se desequilibrou e disse asneira na frente de outras pessoas ao esposo. Isso aí é uma manifestação que traz, irmãos, uma revelação de uma família extremamente desconhecedora dos princípios. Essas coisas precisam ser tratadas à luz da mesa na família. Uma outra coisa muito importante: a mulher deve honrar o seu marido. A mulher deve falar bem do seu marido. Pastor, mas o homem é terrível. Vá viver com ele para o senhor ver quem é o homem. Alguém pode dizer assim, né? Eu sei que tem marido que só a graça mesmo. Mas o que é que a Bíblia diz? Que a mulher, ela vai santificar o marido através da oração. Quem diz amém, meus irmãos? Quem diz amém, meus irmãos? Mas o bendito é crente, pastor. Quando ele vai para a igreja, entrou na igreja, colocou uma máscara, glória a Deus, aleluia, línguas estranhas, botou o pé dentro de casa, botou a máscara, o homem agora mudou, é diferente, é terrível, pastor. É complicado, né? Mas Deus pode transformar, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Tem pessoas desistindo fácil da sua relação, irmãos. A gente tem que acreditar que Deus é capaz de mudar corações de pedra. O homem é ruim, o homem é terrível, mas o Deus que você serve é o Deus que muda coração de homem brabo, que muda coração de pedra, que faz amansar e enche do Espírito Santo. Se você crê, dá glória a Deus nessa hora. Você tem que acreditar que o Senhor faz essas coisas. Amém, meus irmãos? Não precisa dizer que eu vá morar lá, porque eu sei que é difícil, mas é um princípio de Deus. Irmãos, é horrível quando uma irmã fica falando mal do esposo dela para outras pessoas. Se você precisa de um conselho marital, de um aconselhamento para o casal, né? Se você precisa de um aconselhamento para a família, você procura o pastor da igreja, você procure conselheiros profissionais, bons, confiáveis, e procure psicólogos para ajudar nessa relação. Mas não danifique, não fale mal, porque você vai quebrar um princípio da palavra de Deus. Fale, se não puder falar bem por conta do mau comportamento dele, fique calada, porque é um princípio na palavra de Deus, que é o princípio do reconhecimento das funções. Amém, meus irmãos? Observe, irmãos, uma outra coisa importante, irmãos, nessa relação, quando nós observamos aqui, é o princípio, não é, de honrar. A palavra de Deus mostra, irmãos, que os filhos precisam honrar os seus pais. Quem lembram aqui da história de José? José passou um bom tempo fora de casa, não foi? Depois ele foi para o Egito. Depois que os irmãos chegam lá,
quem é que ele manda trazer? Quem é que ele procura saber como é que estava o pai dele? Por quê? Porque é o princípio da disposição para honrar aqueles que são importantes para a nossa vida. E essa palavra honrar, irmãos, ela tem muito a ver com elogiar, expor e elogiar em público e criticar de forma reservada, não é? Às vezes a gente só sabe cobrar, né? Cobrar, o homem cobra demais da mulher, cobra roupa, cobra comida, cobra pia lavada, cobra casa arrumada. E as cobranças exageradas, elas vão tirando aos poucos a essência da harmonia familiar. É preciso que haja elogio, é preciso que haja palavras que venham levar as pessoas a se sentirem honradas naquilo que elas representam para as outras pessoas. Todos podem dizer amém, meus irmãos? Por isso, nós queremos, neste momento, meus irmãos, falar um outro princípio que é muito importante, não é? E nesse princípio, nós observamos aqui exatamente o princípio que precisamos entender, que nesse aspecto do reconhecimento das funções, a Bíblia diz que o homem é cabeça. Diga, o homem é cabeça. Diga mais forte, o homem é a cabeça. Agora, o homem não é a cabeça, meu irmão, só para mandar não, viu? A cabeça, ela reflete pelo menos 4 coisas importantes: pensamento, capacidade de reflexão e capacidade de idealizar e construir. A cabeça tem nela os olhos é para ver mais adiante. A cabeça tem os ouvidos é para estar atento, para perceber e ouvir as coisas. E tem a boca para falar. Às vezes o cabo diz assim: eu sou a cabeça, mas não se coloca no lugar da cabeça. Ele diz que é o cabeça da casa dele, mas não sabe o que é ser cabeça. Ser cabeça é quando a família está em crise. Esse marido vai orar e Deus vai dar a ele a capacidade dele procurar soluções para aquela crise. E muitas vezes a mulher tem que fazer porque o homem não assume seu lugar, não assume a sua responsabilidade. Os olhos, irmãos, às vezes o perigo está se aproximando dos filhos e está se aproximando da casa. O marido já está com os olhos vendo a distância, e aí ele vai assumir a posição de cabeça para proteger a casa, para proteger os filhos, e isso é ser cabeça. Quem diz amém, meus irmãos? E ouvidos, porque tem marido que é estúpido. Ele acha que por ser cabeça, ele não pode parar para ouvir a mulher, não pode parar para ouvir os filhos. E sabe o que é que vai acontecer com esse? É o esposo de Abigail, homem duro, ignorante, estúpido, que Abigail teve que correr para evitar que uma tragédia acontecesse. Então, ei, você que é marido, que é machão, que diz que é o cabeça, que de fato você é, seja cabeça mesmo, rapaz. Ser cabeça não é gritar, ser cabeça não é usar a violência, porque para cabra macho que quer usar o braço, tem a lei Maria da Penha. Ser cabeça é você idealizar, é encontrar caminho, é orientar a sua família, é olhar de longe o perigo quando estiver se aproximando da sua casa, é chamar a sua família para oração, chamar a sua família para a presença de Deus, trazer a sua família como fez Jacó, subir a Betel e sacrificar e adorar e exaltar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus? Isso é ser cabeça, irmãos. Quem diz amém, meus irmãos? Cabeça é para se posicionar na hora certa, quando se precisa ouvir a palavra do homem, e ele não pode ser omisso em suas responsabilidades. Irmãos, um outro princípio que rege a relação familiar
partindo para a conclusão, é o princípio da proteção e do acolhimento à parte mais fraca. Diga comigo o princípio, mais forte, diga o princípio da proteção e acolhimento da parte mais fraca. Quem é a parte mais fraca na relação familiar? A mulher. Pela própria estrutura orgânica, ela é mais frágil. Então quem tem a responsabilidade de proteger esta mulher é o homem. E como ele deve proteger sua mulher? É gritando com ela? É batendo nela? É sendo estúpido, ignorante? Não, é protegendo e lhe dando cobertura de amor. A Bíblia diz, através de Paulo: vós, marido, amai as vossas esposas. E aí ele ainda dá mais um exemplo: assim como Cristo amou a igreja, vocês amem também desta mesma forma as vossas esposas. E este amor e este ato de proteção, o apóstolo Paulo diz que é um ato sacrificial, ou seja, o marido tem que sacrificar. E é por isso que ele é o provedor da casa, é por isso que ele muitas vezes precisa colocar sua vida muitas vezes em risco para proteger a esposa e para proteger os filhos. Ele tem que promover esta proteção à parte mais fraca. Ele precisa desenvolver esta proteção. E por fim, irmãos, um outro princípio muito importante que rege uma família obediente, além do aspecto do honrar, do reconhecimento, da proteção, nós temos o aspecto da obediência. Se não houver obediência, se não houver norma, não tem família próspera, não tem família abençoada. Quem diz amém, meus irmãos? Versículo de número 20, diga comigo: vós, mais forte, diga vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Você prefere ouvir a amiguinha? Você prefere ouvir a influência digital? Você prefere ouvir a voz da amizade? Mas você prefere não obedecer aos seus pais. Ei, família saudável é família que filhos são obedientes aos pais. Quem diz amém, meus irmãos? Ei, agora para os pais: eu sou pai, meus filhos têm que me obedecer em tudo que eu determinei. Não, tem limite para você também. Tem limite para marido, tem limite para mulher, tem limite para esposo, tem limite para esposa, tem limite para filhos. E sabe quais são os limites dos pais em relação aos filhos? Não provoquei a ira aos vossos filhos. Cuidado com as preferências em casa. Cuidado, olha, aquela educação de bater nos filhos, até deixar roncha vermelha e pegar tabica, isso não funciona não, viu? Quando a Bíblia diz não levante a vara, não é a vara não, é a norma, é os princípios que tem que ser colocados. A palavra do Senhor diz assim: não provoqueis a ira aos vossos filhos. Quantos filhos revoltados porque foram espancados pelos pais? Eu nunca vou aprovar um pai que está espancando filho, rapaz, e principalmente crente. Às vezes, não, pastor, bater um pouquinho, até escolher o lugar aonde vai bater enquanto está pequeno, mas espancar filhos, gerar ira nos filhos, como diz a palavra: não irrite os vossos filhos. E como um pai pode irritar os filhos? Agindo com preferência, espancando os filhos, usando de arbitrariedade nessa relação com os filhos, e às vezes eles vão gerar filhos revoltados, porque eles agem de forma errada em relação à sua educação com os filhos. Por isso, meus irmãos, é importante que nós aprendamos o que diz a palavra de Deus em relação aos princípios. Quem diz amém, meus irmãos? E nesse momento eu quero convidar você para orar por você nesta hora. O tempo já está se aproximando
E eu quero fazer uma oração pelas famílias nesse momento. Deus, Ele quer restaurar as nossas famílias. Mas esse princípio da restauração do Senhor é muito importante para as nossas vidas. Fica de pé, igreja do Senhor. O Senhor nos traz a orientação da sua palavra. Não serão as mágicas atuais que vão resolver os problemas da nossa família, mas a decisão que nós tivermos em resolvermos vivermos os princípios da palavra de Deus. Quantos dizem amém, meus irmãos? Por isso nós precisamos, irmãos, entender que nós não vivemos só dentro de uma casa, nós vivemos em coletividade, e nós precisamos olhar para o outro e suprir a necessidade do outro. Nós temos que entender também que nós precisamos criar laços na família, e laços na família não só se cria na convivência diária em casa e nem no culto. Criar laços da família é necessário momentos sociais, é necessário lazer, é necessário conviver com os esposos, os filhos, e se utilizar de momentos de lazer. E isso é muito necessário. Conviver em família é uma via de mão dupla. Você só quer ser servido, você tem que servir aos filhos, os filhos têm que servir aos pais, porque viver em família é uma vivência de mão dupla. Temos que servir uns aos outros. Quem diz amém, meus irmãos? Vá para perto da sua família agora e faça uma oração por ele e ele por você. Agora vamos fazer uma oração para que Deus esteja quebrando todos os laços e esteja trazendo unidade às nossas famílias. Se estar aqui o filho, se estar aqui a esposa, se estar aqui, não é, a filha, se estar aqui o irmão, chegue perto dele agora, fique pertinho dele agora, fique perto dele agora. E nós vamos fazer uma oração para que o Senhor esteja restaurando as famílias agora. Fecha os teus olhos agora. E vamos agora levantar um clamor para que o Senhor esteja restaurando as famílias nesta hora. Pai bendito, Pai santo, Tu és Deus de glória, Tu és Deus de graça, de misericórdia e de bondade, Senhor. E neste momento, Pai, nós pedimos a Tua bênção para todas as famílias desta igreja. Ó Deus amado, nós não aceitamos a falência e nem a queda de nenhuma das famílias aqui representadas. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha trazendo uma restauração plena, para que nós possamos viver, ó Deus, a cada dia os princípios da Tua palavra, porque nós iremos resolver as crises e os problemas da nossa casa é com a disposição de vivermos os princípios da Tua palavra, o princípio do honrar, o princípio do reconhecimento, os princípios da obediência, os princípios, ó Deus amado, do não cometimento de arbitrariedade. Senhor, nos leva a vivermos a Tua palavra. Nós queremos famílias restauradas, nós queremos famílias curadas, nós queremos famílias fundamentadas na Tua palavra. Nós não queremos sermos influenciados pelas ideologias, pelas filosofias. Nós queremos a Tua palavra na nossa casa, nós queremos Jesus presente na nossa família. Por isso nesta noite, Pai, restaure casamento, restaure o coração dos filhos aos pais, restaure o coração dos pais aos filhos.
Ó Espírito do Senhor, venha, Pai, curando nesta noite, Senhor. Venha restaurando nesta noite.